Nós vamos estudar nessa manhã, então, sobre esse tema, esperança para as famílias que estão passando por tempestades. Já vimos durante o mês várias mensagens, pelo menos 3 atrás, que nós falamos sobre situações de sofrimento, de adversidades no âmbito familiar. Esse é o tema da nossa Convenção Batista para esse mês da família, famílias vitoriosas diante das tempestades. E hoje eu quero falar para vocês sobre a esperança que nós devemos ter no meio das crises, das tempestades que a nossa família muitas vezes atravessa. Nós vamos ler um texto bem conhecido da igreja, ou pelo menos quem já tem frequentado aqui, que é Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sozinho sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Esperança para famílias que estão passando por tempestades. O texto que a gente fez a leitura aí fala sobre o dia em que Jesus ele falou para os seus discípulos, depois dele a atender a multidão, ele disse para aqueles que eram seus seguidores: vocês vão pegar o barco e vocês vão atravessar para o outro lado do mar. Eu vou ficar aqui me despedindo das multidões, tem muita gente aqui ainda para eu me despedir, que quer conversar comigo, mas vocês vão à frente, vocês pegam um barquinho e vão mar adentro e atravessem para o outro lado do mar. Jesus, depois que os discípulos pegaram o barco e foram para o mar da Galileia, ele se despediu da multidão e depois ainda ele foi orar. Ele subiu no monte, diz o texto, e ele foi buscar a Deus em oração. E quando Jesus estava ali no monte orando, em comunhão com o Pai, a Bíblia diz aí que houve uma grande tempestade lá no mar, onde os discípulos de Jesus estavam. E depois, quando Jesus vai ali para o mar e acalma a tempestade, aqueles homens desfrutam de uma grande bonança. Essa é uma história bem conhecida e nós vamos tirar algumas lições pensando no âmbito familiar. Quando a nossa família parece os discípulos no barquinho, quando a nossa casa parece a realidade daqueles seguidores de Jesus que estavam dentro do barquinho, no meio da tempestade, no mar da Galileia. Essas situações em que a nossa família muitas vezes atravessa, de tempestades, essas situações causam medo, espanto em todo o lar, nos pais, nos maridos, nas esposas. Isso traz muitas vezes desespero. Às vezes pensamos que o nosso barco, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família
vai naufragar. E o que essa história nos traz de esperança para lares que estão vivendo uma tempestade? Casas que parecem mais um barquinho no mar da Galileia, no meio de uma tempestade. O que Deus tem a nos dizer nessa hora? Em primeiro lugar, eu queria destacar para você que o que uma tempestade pode trazer. Quando as tempestades vêm numa família, o que essas tempestades trazem? Vamos entender primeiro o sofrimento. Vamos entender primeiro o que é viver no meio de uma tempestade como família, como pessoa. Quando a tempestade vem, ela traz adversidades. Em Mateus 14, 24, diz que as ondas castigavam o barco e os ventos eram contrários. Ou seja, havia uma adversidade, os ventos eram contrários, adversos. As ondas castigavam o barco. Em João, capítulo 6, versículo 18, diz que o mar encapelava-se, estava revolto, por causa do forte vento que soprava contra o barquinho dos discípulos. Era uma espécie de tufão que soprava sobre o mar da Galileia naquela noite. E quando as tempestades vêm na nossa vida, é algo assim que acontece conosco. As adversidades chegaram. Você já viveu algo assim ou está vivendo algo desse tipo? Adversidades. As tempestades que chegam sem avisar, elas vêm de uma maneira repentina na nossa família, na nossa vida e nos vira de ponta cabeça.